Dizem que os mortos não falam, mas isso só é verdade se você os enterra fundo o suficiente. Algumas verdades arranham seu caminho através de cinzas e terra, não importa quantas correntes a história drapeje sobre suas bocas. Na primavera de 1890, quando o Fórum de São Roque do Sul pegou fogo, as pessoas da cidade acreditaram que as chamas levaram apenas registros confederados e livros de dívidas. Mas entre as cinzas algo mais foi encontrado, um baú de ferro fundido pelo calor, sua fechadura deformada como se o metal em si tivesse tentado resistir ao que continha. O escrivão que o abriu, um homem chamado João Pereira, nunca mais foi o mesmo. Seu cabelo ficou grisalho em uma semana. Ele pediu demissão sem explicação e passou o resto da vida dormindo com uma Bíblia sobre o peito. Antes de morrer, escreveu uma linha em seu diário particular. A gigante escrava mulher falou e o mundo nunca merecerá suas palavras. Ninguém sabia o que ele queria dizer, não no início. A história oficial alegava que o baú não continha nada de valor, apenas papel queimado e tinta derretida. Mas uma carta descoberta décadas depois contava outra coisa. Ela falava de 23 páginas sobreviventes de testemunho ditado por uma mulher identificada apenas como Maria. Ela não havia falado uma palavra em 18 anos. No entanto, quando finalmente o fez, sua voz quebrou mentes de homens. 3 testemunhas vomitaram durante sua declaração. O cirurgião da União que registrou sua confissão pediu transferência imediata para o fronte, dizendo que preferia balas ao que acabara de ouvir. Os militares enterraram os documentos. O governo queimou as cópias e a mulher desapareceu de todos os registros oficiais. Apenas fragmentos sobreviveram em cartas particulares no diário de uma testemunha e nos pesadelos daqueles que ouviram seu sussurro. Para entender por que seu silêncio importava, você deve voltar 3 décadas para uma fazenda que o mundo tentou apagar. Vale Verde, município de Itabu, na Bahia, agosto de 1850. Na mesma semana em que um levante de escravos eclodiu 70 quilômetros a sudeste, uma carroça chegou carregando uma única passageira, uma mulher negra imponente, com 2 metros de altura, mãos largas o suficiente para esmagar o crânio de um homem. Seu nome, segundo o comerciante, era Maria. Seus olhos eram como poços de piche, profundos, sem luz, sem fundo. Ela não falava desde que vira sua mãe morrer. Quando perguntado sobre seu silêncio, o comerciante, um homem chamado Vicente Caldeira, apenas deu de ombros e disse: "Ela está assim desde o dia em que o rio levou sua mãe." O comprador, Natanael Corvo, não se importava com o passado dela. Ele era um homem que media o valor em quilos, centímetros e úteros. Ele via não uma mulher, mas um recipiente, uma ferramenta para um projeto que chamava de melhoria da raça. Corvo era um daqueles fazendeiros cientistas que se achavam iluminados. Ele estudava a criação de animais e aplicava isso a seres humanos. Registrava linhagens, catalogava musculatura e acreditava que poderia criar uma geração de escravos mais fortes e lucrativos. Para ele, o silêncio de Maria não era um defeito, era um presente. Um sujeito silencioso não pode resistir. Uma mulher sem palavras não pode amaldiçoá-lo. Quando ela chegou a Vale Verde, ele a examinou como gado, verificando seus dentes, medindo suas pernas, fazendo-a andar sob o sol, enquanto capatazes anotavam. Ele sorriu ao ver seu andar firme, rítmico, mecânico. Era o andar de alguém cuja alma havia se retraído para trás do corpo, como se para sobreviver ao que a carne não podia. Ele a comprou por 800 mil réis, uma pequena fortuna na época. Os outros escravos a viram descer da carroça e sentiram o ar ao seu redor mudar, como se algo pesado tivesse entrado na terra em si. Eles sussurravam que ela não era silenciosa porque não podia falar. Ela era silenciosa porque as palavras teriam queimado sua garganta como fogo. A matriarca das senzalas, uma velha mulher chamada Benta, disse que já vira aquele olhar antes em rostos que haviam visto coisas terríveis demais para a linguagem. O silêncio era sua última fortaleza. Em poucas semanas, Corvo isolou Maria em uma cabana separada, alegando que ela precisava de supervisão especial. Ele disse ao capataz, Virgílio Santos, que ninguém se aproximasse dela a menos que ordenado. A cabana ficava sozinha, afastada das outras, meio escondida atrás de um grupo de pinheiros. À noite, os trabalhadores do campo ouviam passos pesados e o rangido da tranca de ferro. Eles aprenderam a desviar o olhar. Aprenderam que fingir não ouvir era mais seguro do que rezar. Na noite de lua nova, Corvo entrou na cabana dela carregando uma lanterna, uma garrafa de cachaça e uma correia de couro. Quando saiu 2 horas depois, sua camisa estava rasgada, seus nós dos dedos em carne viva, sua boca torcida em algo que não era exatamente um sorriso. Ele disse a Santos que Maria havia aceitado seu papel. Ninguém falava do que isso significava, mas todos sabiam.
Toda a fazenda tinha seus fantasmas, mas esse estava vivo, respirando, andando, olhando para o horizonte, enquanto sua alma se escondia profundamente sob o silêncio. No inverno, sua barriga começou a inchar. Corvo anotou isso com satisfação em seu diário, descrevendo-a como a base de uma linha superior. Ele a alimentava melhor que os outros, não por bondade, mas por cálculo. Ele a queria forte o suficiente para parir lucro. Os escravos mais velhos sentiam um calafrio quando passavam por ela nos campos. Ela trabalhava sem som, olhos fixos no nada, movendo-se com aquela mesma precisão vazia. Até sua respiração parecia medida, como se temesse desperdiçar ar. Quando uma mulher tentou falar com ela, Maria recuou com tanta força que derrubou sua cabaça. Ela não emitiu som. Nenhum som jamais saiu de sua boca novamente. Nenhuma palavra, nenhum grito, nem mesmo um suspiro. Seu filho nasceu durante uma tempestade que rachou os céus. Raios partiram as árvores. Chuva martelava a terra. E a parteira, uma mulher chamada Paciência, jurou que nunca vira uma tormenta como aquela. O bebê era uma menina, de membros longos, forte, silenciosa. Quando Paciência colocou a criança nos braços de Maria, a mulher gigante olhou para baixo para sua filha com olhos que não continham esperança. Apenas uma tristeza infinita, como se já soubesse a vida que aguardava a criança. Corvo nomeou a bebê Dalila e escreveu em seu livro caixa: espécime perfeito, mãe e filha iguais. Esse foi o começo, no 1º de 9, o primeiro do que se tornaria o programa de criação mais sombrio da história da Bahia. Mas havia algo que Corvo não entendia, algo que nenhum livro caixa podia medir. Silêncio não é submissão. Silêncio é armazenamento. Ele guarda o que ainda não pode ser dito. Ele constrói pressão. Ele lembra. E quando chega a hora, fala com o peso de todos os anos não ditos. Maria estava esperando, e o mundo não estava pronto para o que ela finalmente sussurraria. Quando Dalila aprendeu a andar, a fazenda já começara a parecer errada. O ar ao redor de Vale Verde carregava um peso que ninguém podia explicar. Animais se afastavam do poço. Crianças choravam à noite sem saber por quê, e os escravos mais velhos diziam que a terra em si havia ficado quieta. Diziam que os campos haviam parado de cantar, que até o vento evitava os pinheiros atrás da cabana de Maria. Ninguém sabia que tipo de pacto Natanael Corvo havia feito com o que quer que alimentasse suas ambições, mas todos entendiam que ele não era mais apenas um homem. Ele se tornara algo mais, um alquimista de carne, um sacerdote no templo da crueldade. Seu diário se tornou sua escritura. Cada nascimento, cada morte, cada chicotada era um versículo. Ele falava de criação não como pecado, mas como ciência, uma forma de redimir a dívida de sua família através da perfeição do sangue. Maria deu a ele 6 filhas em 6 anos. Cada uma herdou sua altura, sua força quieta, seus olhos solenes. Ele as nomeou como se nomeasse gado: Dalila, Rebeca, Judite, Ruth, Esther e Noemi, e as media constantemente, registrando seu crescimento como um fazendeiro contando sua colheita. Para os outros nas senzalas, essas crianças eram milagres e presságios ao mesmo tempo. Elas eram belas, sim, mas quietas demais, observadoras demais, calmamente assustadoras. Nenhuma delas chorou ao nascer. Paciência, a parteira, começou a se benzer antes de atendê-las. Ela dizia que elas vinham ao mundo já escutando, já lembrando. Corvo se via como um visionário. Ele escrevia para colegas em Salvador sobre uma nova geração de estoque negro aprimorado. Ele realizava jantares onde se gabava da fertilidade notável de Maria. Embora nunca usasse seu nome, chamava-a de minha reprodutora. Para ele, ela era um experimento que respirava. Ele construiu uma cabana maior para ela, ainda isolada, ainda trancada, e instalou um gancho de ferro na parede onde uma lanterna sempre queimava noite após noite, um farol de posse. O capataz Santos uma vez perguntou por que ele mantinha a luz acesa quando ela não podia deixar a cabana. Corvo respondeu: porque quero que ela lembre quem é dono da escuridão. Maria não dizia nada. Ela nunca gritou, nunca suplicou, nunca pediu misericórdia. Ela simplesmente aguentava. No entanto, o silêncio que outrora parecia rendição começou a mudar de textura. Benta notou primeiro. Ela disse que, ao passar perto da cabana de Maria, podia sentir o silêncio se mover. Ele tinha ritmo como uma respiração lenta. Não era vazio, era a espera. Maria havia aprendido algo naquelas noites intermináveis com Corvo. Ela aprendera que a dor, quando aguentada por tempo suficiente, se torna poder. Torna-se conhecimento dos limites do corpo, da resistência da mente. Seu silêncio se tornara uma arma afiada no escuro, e cada criança que ela paria era outra lâmina. Em 1856, Vale Verde prosperava. Os fazendeiros vizinhos sussurravam admiração pelo gerenciamento de Corvo, embora nenhum entendesse seus métodos verdadeiros. As filhas cresciam rapidamente.
servindo como empregadas domésticas e ajudantes na cozinha. Dalila, a mais velha, tinha 10 anos e já era tão alta quanto a maioria das mulheres adultas. Corvo começara a notar sua semelhança com Maria de maneiras que deixavam os outros inquietos. Ele a vestia diferente das outras, dava-lhe fitas, ensinava-a a ler de um livro infantil. Para os de fora parecia benevolência, para aqueles que viviam na fazenda era preparação. Eles viam como ele a olhava, como seus olhos se demoravam demais, como seu sorriso se curvava errado. As mulheres nas senzalas começaram a sussurrar orações baixinho sempre que ele passava. Maria também notou, embora fosse proibida de ver suas filhas, ela captava vislumbres, pequenas silhuetas ao pôr do sol. Mãos pequenas carregando cestas, vozes ecoando fracamente da casa grande. Cada som a cortava ao meio. Cada dia ela se sentava acorrentada em sua cabana, olhos fixos na porta, memorizando o ritmo dos passos. Ela sabia qual rangido pertencia a Corvo, qual a Santos, qual às meninas. Ela estava aprendendo a música do cativeiro, e cada nota alimentava sua determinação. Naquele mesmo ano, o capataz Santos foi morto. Chutado na cabeça por uma mula, diziam, embora alguns sussurrassem que a mula havia se assustado com algo invisível, algo que se movia à noite perto da cabana de Maria. Seu substituto foi Eduardo Yansan, um jovem de Pernambuco com gosto por controle e uma curiosidade que beirava a obsessão. Ao contrário de Santos, Yansan mantinha registros próprios. Ele notava coisas. A força sobrenatural de Maria apesar do confinamento, a uniformidade estranha de seus filhos, as marcas leves nos pulsos de Corvo que pareciam arranhões. Ele começou a se perguntar o que exatamente acontecia naquela cabana. Naquele outono, Maria engravidou novamente, sua 7ª vez. Mas essa era diferente. Paciência. Ao sentir sua barriga, percebeu que Maria carregava gêmeos. Corvo ficou eufórico. Ele dobrou suas rações, proibiu-a de trabalhar no campo e passou horas andando do lado de fora da cabana, sussurrando para si mesmo sobre perfeição, legado e design divino. Ele escreveu que estava à beira de uma nova geração. Yansan leu o diário em segredo uma vez e depois disse que sentiu como se tivesse vislumbrado a loucura disfarçada de razão. Os gêmeos nasceram em 22 de março de 1857. 2 meninas, Ana e Abigail, saudáveis, fortes, impecáveis. Corvo estava delirante de triunfo, mas os olhos de Maria haviam mudado. Pela primeira vez em anos havia fogo neles, um brilho que assustava até Yansan. Quando ele perguntou à paciência se Maria havia falado durante o parto, a parteira balançou a cabeça e disse, não, mas ela respirava diferente, como se cada respiração contasse algo. 6 meses depois, o silêncio finalmente rachou. Uma noite gritos rasgaram a casa grande. Yansan correu com sua pistola e encontrou Corvo sangrando de um ferimento na cabeça, Dalila chorando em um vestido rasgado, e Maria parada na porta, massiva, imóvel, segurando uma faca de cozinha. Ninguém sabia como ela escapara da cabana trancada, mas lá estava ela, olhos queimando, respiração lenta e firme, como uma tempestade contida em carne. Corvo ordenou que Yansan atirasse, mas o capataz congelou. Maria se virou e olhou para Corvo pela primeira vez em 6 anos. Ela não falou. Não precisava. O ódio em seus olhos dizia tudo que a linguagem não podia. Então ela se afastou devagar, calmamente para a escuridão. Ao amanhecer, eles a encontraram em sua cabana novamente, sentada com um bebê recém-nascido nos braços. Ela havia dado à luz sozinha. A criança era outra menina. Corvo a nomeou Miriam e a chamou de conclusão do ciclo. Mas algo havia mudado irrevogavelmente. O silêncio de Maria se tornara vivo. Ele tinha memória, intenção e propósito. Corvo achava que a havia quebrado. O que ele realmente fizera era criar algo que nenhum homem podia quebrar. E embora ela ainda não tivesse falado, todos em Vale Verde podiam sentir. Suas palavras estavam vindo e, quando viessem, queimariam o mundo limpo. Corvo resolveu seu dilema com ferro, porque o ferro responde às perguntas que a covardia não responde. Ele não enforcaria Maria. O profeta deteve sua mão onde a lei teria apressado. Então ele mandou forjar uma coleira, um crescente preto ajustado à coluna grossa de seu pescoço, amarrado por uma corrente aparafusada na viga da cabana, longa o suficiente para andar, mas nunca o suficiente para alcançar a porta. Ele acreditava que o metal a humilharia, mas o ferro é honesto de maneiras que homens como ele não são. O ferro lembra a pressão, aprende o calor de um pulso e conta sem misericórdia. Noite após noite, a coleira pressionava sua boca fria contra o osso dela e aprendia o ritmo de sua respiração. E se você escutasse de perto ao amanhecer,
Ouviria o menor tilintar enquanto o último sonho deixava sua garganta não dito. Na casa grande, ele chamava esse arranjo de segurança. Nas senzalas, eles chamavam de prova de que o senhor temia o que não podia medir. Fale Verde mudou o ritmo quando a corrente se instalou. Os cômodos grandes ficaram cheios de diagramas e paquímetros, marcas de giz florescendo nas molduras das portas onde as meninas eram alinhadas e classificadas por altura, pulso, costela, quadril. Setas de papel ligavam mãe à filha como se a hereditariedade fosse uma estrada que obedecesse à vontade. O livro Caixa de Corvo adquiriu uma gravidade sacerdotal. Cada entrada lia como um sacramento que ele realizava sobre a carne alheia. Eduardo Yansan, o novo capataz, começou um livro caixa secreto próprio, notando as marcas que Corvo escondia com punhos frescos, o tremor em sua mão esquerda após beber, os hematomas que apareciam em geometria repetida nas bordas das mangas das meninas. Paciência. Forçada a atender partos em um silêncio que tinha gosto de cobre, contou a benta que os bebês escutavam mesmo antes de entrar no mundo, seus batimentos cardíacos se estabilizando quando a corrente tilintava, como se o ferro tivesse se tornado um metrônomo que a vida em si obedecia. Dalila completou 12 anos com a postura de uma catedral. Ela aprendeu a carregar bandejas passando pelos retratos e nunca deixar a prata cantar contra a porcelana. Corvo corrigia seus votos, amarrava uma fita em seu cabelo e chamava de cultivo. As mulheres da casa chamavam de encenação. Quando convidados visitavam, ele arrumava as filhas por idade e altura, para que o olho pudesse viajar de bebê a adolescente e perceber a simetria que ele adorava. Homens que alegavam desconforto ainda assentiam em aprovação, porque é mais fácil fingir benevolência do que recusar vantagem. Eles bebiam, elogiavam a disciplina, e seus olhos se desviavam para Dalila com uma fome que insultavam chamando de paternal. Maria via pouco com os olhos, mas nada escapava de sua atenção. O confinamento aguçava seus sentidos até que ela pudesse identificar uma pessoa pelo peso da poeira. Seus passos acordavam. Ela media as noites pelo recuo do óleo no vidro da lanterna. Ela mapeava as tábuas pelo tato, aprendendo quais reclamavam e quais prendiam a respiração quando ela pisava. Ela estudava o balanço da corrente como um marinheiro estuda uma âncora, virando com seu puxão, armazenando o recuo, fazendo a gravidade falar sua matemática. Espera não é rendição quando você está contando. Aquele inverno, uma tábua perto da lareira começou a flexionar. Com um pedaço de ferro recolhido de um suporte de lanterna, ela cutucou a fresta até que se levantasse. Abaixo jazia a argila vermelha dura, e mais importante, uma palma de vazio, o suficiente para esconder um alfinete, um prego, um torcido de linha, um caco de espelho, o precioso contrabando pequeno do qual planos são feitos. Ela não estava cavando um túnel, estava construindo um vocabulário. Mesmo o silêncio requer letras. Então veio a noite que vive em sussurros. O castiçalmo, o vestido rasgado, a mulher gigante na porta, a pistola que não disparou. As pessoas dizem que Maria escapou. Isso está errado. Ela executou o timing. Alguém negligenciou o ferrolho durante a confusão da noite. Ela passou, comprou o limiar com a calma que a corrente lhe ensinara e subiu as escadas como se embalasse uma criança adormecida em cada passo. Ela chegou ao estudo no único segundo em que a chegada ainda significava salvação, e ela não gritou. Ela colocou a faca de cozinha entre si e o homem, e tirou de seu futuro a impunidade que ele usava como perfume. O ódio encheu o quarto sem elevar a voz. Quando Yansan ergueu a pistola, algo mais antigo que a pena agarrou seu pulso. Maria se virou e saiu como uma maré, deixando um naufrágio. Ao amanhecer, eles a encontraram em sua cabana, sangue seco em suas coxas, uma filha recém-nascida pressionada contra o peito, e a faca colocada no chão com exatidão cerimonial, como se dissesse, eu poderia ter feito o que não fiz. A raiva de Corvo não podia ocultar sua aritmética. Ele não mataria a máquina que cunhava seu legado. Ele a refinaria. A punição chegou vestida de ciência. A coleira foi rebitada mais apertada, as janelas marteladas fechadas do lado de fora, as visitas reduzidas a crueldades funcionais. Corvo escreveu que o sentimentalismo impede a melhoria e vendeu 2 homens para comprar instrumentos, paquímetros, balanças e uma câmera de daguerreótipo. Ele congelou as meninas em placas de prata rotuladas com idades e medidas e trancou o estojo em uma gaveta forrada de veludo. Ele chamava de documentação, e Yansan chamava de evidência, embora lhe faltasse coragem para dizer a palavra em voz alta. As filhas se adaptaram porque crianças de tempestades aprendem a ler nuvens. Rebeca ensinou a si mesma a abrir trincos simples com um grampo dobrado. Judite aprendeu a carregar caldeirões ferventes sem tremor. A firmeza de um cirurgião corrompida em serviço. Ruth cantava baixinho uma melodia desgastada que soava como fio zumbindo, e as outras aprendiam a ouvir comandos dentro dela.
Esther memorizava as rotas das carroças de entrega de Salvador e notava quais motoristas bebiam o suficiente para esquecer um rosto. Noemi mapeava os pomares, curvas cegas e as cercas que gemiam antes de quebrar. Ana e Abigail, as gêmeas, inventaram uma linguagem de toques. 7 para perigo, 5 para pronto, 2 para sim. Conversas conduzidas através de mesas enquanto olhos olhavam para outro lugar. Miriam, a mais nova, dormia com os olhos semiabertos, pupilas estreitas, como se seu corpo se recusasse a dar ao mundo tanto a visão quanto a respiração ao mesmo tempo. Às vezes, à noite, Yansan ficava do lado de fora da janela de Maria e escutava. Ele jurava que a corrente se movia 100 passos. Ele jurava ouvir um sussurro que não era uma voz, mas pressão, como o tempo se acomodando antes do trovão enrolando sob a porta e testando a tranca como água testa a pedra. Ele se dizia que era febre ou culpa ou conversa de mulheres azedando sua medula. Ainda assim, adicionou uma segunda tranca à própria porta e deixou uma Bíblia aberta nos salmos organizados. Homens que amam regras preferem as páginas onde Deus mantém a ordem. Eles ignoram os capítulos onde Deus responde com fogo. Em 1865, Dalila tinha 13 anos e a aritmética de Corvo engordava. Ele escreveu: "A prole se multiplicará", pelo que queria dizer que filhas se tornariam mães. Moedas cunhadas de moedas até que a cunhagem se considerasse sagrada. Ele não via outro livro-caixa crescendo ao lado do seu. Coragem acumulada em retalhos e olhares, contrabandeada em guardanapos, escondida sob línguas em vez de palavras. Quando a virada veio, ele a chamou de acidente porque homens como ele renomeiam a justiça sempre que ela chega sem permissão. O anúncio veio como um som que não era som. Uma noite após o crepúsculo colocar vidro azul sobre os campos, uma pressão passou pelos pinheiros que fez as chamas das lanternas se curvarem como em oração. Cães ganiam, cavalos pisoteavam e não podiam ser acalmados. Dentro de sua cabana, Maria ergueu a cabeça e a corrente subiu com ela como se o metal também pudesse escutar. Ela não abriu a boca. No entanto, algo se moveu pelo quarto e pressionou contra a porta como água fria de rio contra a pele. Yansan disse vento. Paciência, disse aviso. Benta disse pelo nome mais antigo. O silêncio que vem logo antes de uma sentença. Depois disso, o tempo alterou seu passo. Dalila começou a deixar sinais. 2 sementes para sim, 1 semente para não. Um pequeno nó de linha significando o espere. Ruth passou um alfinete para Rebeca e fingiu tossir. Esther demorava nos degraus de trás para que Noemi pudesse contar as garrafas dos motoristas. Ana tocou 7. Abigail respondeu 5. E Miriam aprendeu a zumbir com a boca fechada, para que a canção carregasse apenas através do osso. No quarto fechado, Maria media a conspiração deles pelo modo como o ar mudava quando passavam. 18 anos de silêncio não haviam sido vazios. Haviam sido carregando a palavra, e quando ela finalmente saísse de sua boca não seria fala, seria uma arma. No verão de 1866, a fazenda Vale Verde havia se tornado uma estrutura de segredos. Para os viajantes que passavam pela estrada do Rio Doce, era uma visão de prosperidade sulista. Fileiras de cana brilhando sob o sol, colunas brancas subindo em simetria, o zumbido do comércio vibrando pelos campos. Mas para aqueles que viviam sob aquela ilusão, era um labirinto de sussurros onde cada parede parecia escutar e cada silêncio tinha significado. Corvo acreditava que seu sistema era perfeito, suas filhas ordeiras, seus trabalhadores obedientes, seu capataz temeroso o suficiente para obedecer sem questionar. No entanto, rachaduras começaram a aparecer, fissuras finas na arquitetura de seu controle. O que ele não sabia era que aquelas rachaduras estavam se alargando não por rebelião, mas por revelação. A terra em si começava a se voltar contra ele. No calor sufocante de julho, um dos trabalhadores do campo, um homem quieto chamado Jonas, alegou ouvir vozes vindas debaixo da terra perto da cabana de Maria. Ele disse que soava como alguém rezando, mas em uma língua que ele não conhecia, baixa e rítmica, acompanhada pelo tilintar de correntes. Os outros escravos disseram para ele calar a boca. Superstição era mais segura que a atenção, mas Jonas jurava ter ouvido algo real, algo vivo respirando sob o solo. Na mesma semana, 2 porcos foram encontrados mortos perto da cabana, seus olhos sumidos, seus corpos rígidos de terror em vez de podridão. Corvo culpou lobos embora não houvesse marcas de mordida. Yansan, pálido e sem sono, começou a beber abertamente, murmurando que podia sentir as paredes respirando. Dentro de sua cabana, o silêncio de Maria não era mais ausência, era frequência. Quando ela respirava,
A corrente se movia em padrões que pareciam deliberados, como se respondendo a um ritmo invisível. A coleira de ferro polida lisa pelo atrito, sua pele se tornara tanto sua prisão quanto seu instrumento. Ela aprendera a fazê-la cantar. Em noites quando o vento estava parado, aquele zumbido metálico fraco derivava para a casa grande, fino como fio, mas forte o suficiente para carregar significado. Dalila ouviu primeiro enquanto dobrava lençóis na varanda. A nota vibrava através de seu peito como um batimento cardíaco que não era seu. Ela congelou, então olhou para os pinheiros e sussurrou: "Mamãe." Nas senzalas, os escravos mais velhos começaram a falar em código, fingindo fofoca enquanto passavam avisos. Benta disse à paciência que um acerto de contas estava se formando, e que o silêncio de Maria não era mais humano. Era punição divina ganhando forma. Paciência não discutiu. Ela vira o olhar nos olhos de Maria durante partos há muito passados. O olhar de uma mulher não resignada, mas esperando algo chegar. Aquela paciência havia durado mais que dor, humilhação e anos de violação. Era a paciência da gravidade. Corvo, bêbado em sua própria ilusão, continuou seus experimentos. Ele fez Dalila ajudá-lo a medir suas irmãs mais novas, instruindo-a a segurar os paquímetros, anotar suas alturas, tocar o metal frio em sua pele. Ele chamava de treinamento em observação, mas Dalila sabia a verdade. Ele a estava preparando para se tornar seu instrumento. Ele começou a usar frases como continuação da linha e seleção dos dignos. Ele se via como patriarca de uma nova ordem, uma que o tornaria imortal através do sangue, se não pelo nome. Uma noite após o jantar, Corvo chamou Yansan para seu estudo. O capataz chegou tremendo, esperando punição por algum fracasso imaginado. Em vez disso, Corvo serviu-lhe cachaça e falou com uma calma anormal. Ele disse a Yansan que planejava apresentar suas descobertas a um grupo de senhores em Salvador, homens de ciência e comércio, que entenderiam a necessidade de criação controlada. Ele precisava da cooperação de Yansan, segredo absoluto e silêncio. Yansan assentiu, mas ao deixar o estudo notou algo no chão perto da mesa de Corvo. Uma pequena mancha escura que parecia vermelha demais para ser vinho derramado. Naquela noite, enquanto a fazenda dormia, Yansan caminhou até a cabana de Maria com sua lanterna tremendo na mão. Ele se dizia que só precisava verificar a corrente para ter certeza de que segurava, mas quando alcançou a porta, ouviu um som que o congelou no lugar. Um sussurro baixo mas distinto dizendo seu nome, não gritado, não respirado, sussurrado diretamente em seu ouvido embora ninguém estivesse ao lado dele. A voz era calma, paciente, íntima. Ele derrubou a lanterna e correu. Pela manhã, ele havia empacotado suas coisas e cavalgado para o rio, murmurando que preferia enfrentar fogo de canhão da União do que ficar outra noite perto daquela mulher. Corvo o substituiu por um novo capataz, um brutamontes mineiro chamado Moreira, que não temia Deus nem fantasma. Mas nem ele podia ignorar as mudanças no ar. Os campos cresceram estranhamente estéreis aquele outono. A cana murchava mais rápido do que deveria. Os animais se recusavam a procriar. Toda coisa viva parecia recuar do solo como se tivesse se contaminado. A obsessão de Corvo virou febril. Ele escreveu que a linha de Maria era o ápice da seleção, que suas filhas paririam uma dinastia de força inigualável na história humana. Mas ele também começou a cometer erros. Contagens erradas de rações, dívidas esquecidas, explosões violentas que o deixavam tremendo. Ele começara a ouvir coisas também. Sussurros das paredes, palavras pela metade, sempre na voz de Maria. Em fins de novembro, uma das filhas, Rebeca, desapareceu por 2 dias. Quando a encontraram, ela estava de pé na margem do rio, descalça, olhos arregalados e sem piscar, mãos pressionadas sobre as orelhas. Quando Corvo exigiu saber onde ela estivera, ela finalmente falou. Mamãe chamou. Naquela noite, Corvo mandou chicoteá-la até que suas costas parecessem um mapa de raios. No entanto, mesmo sob os golpes, ela sorriu. Os outros disseram que ela nunca emitiu um som. Na manhã seguinte, Paciência encontrou algo entalhado na terra do lado de fora da cabana de Maria. Uma espiral feita de 9 círculos concêntricos, cada um conectado por uma única linha ao centro, onde uma pequena pedra afiada ficava ereta. Não era aleatório, era geometria. Paciência cobriu com palha aterrorizada. Ela disse a Benta que se Deus havia virado o rosto de Vale Verde, era porque algo mais antigo tomara seu lugar. Pelo inverno, a fazenda havia caído em uma espécie de pesadelo acordado. As filhas trabalhavam em silêncio. Os escravos sussurravam orações que não mais pareciam ouvidas. A saúde de Corvo deteriorava. Suas mãos tremiam. Seus olhos piscavam. Sua pele virou cinza como se tocada por geada de dentro. Ainda assim, ele se recusava a parar seu trabalho.
Ele começou a manter a corrente de Maria destravada durante o dia, alegando que ela não mais representava ameaça. Mas a verdade era mais sombria. Ele queria que ela se movesse, respirasse, provasse que ainda estava sob seu controle. Cada noite ele se sentava em seu estudo escrevendo cartas para patronos imaginários, sua caligrafia irregular, a tinta borrada como sangue. E então, uma noite, a corrente começou a se mover sozinha. Devagar no início, depois ritmicamente, balançando para frente e para trás com uma inteligência própria. Corvo assistia paralisado enquanto o ar na cabana engrossava, e o zumbido que o assombrara por anos ficava mais alto, formando palavras que nenhuma garganta humana podia moldar. Ele não as entendia, não no início, mas cada sílaba carregava seu nome. Maria ainda estava silenciosa. No entanto, através do ferro e do ar, algo mais começara a falar por ela. Em janeiro de 1867, a fazenda Vale Verde não mais pertencia aos vivos. Ela ainda se erguia, seus tijolos e vigas alinhados como antes, suas janelas refletindo a mesma luz de inverno baiano. Mas algo sob aquelas superfícies havia mudado o alinhamento. A geometria da obediência começara a torcer. O ar estava mais grosso, carregado com um peso que não podia ser medido. Homens diziam que era o frio, mas o frio não zumbia. O frio não lembrava. Aqueles que andavam perto da cabana de Maria diziam que podiam sentir algo sob a terra se movendo com seus passos, como se a terra em si respirasse contra eles, devolvendo cada batimento cardíaco com juros. Dalila, agora com 14 anos, tornara-se a rainha silenciosa da casa. Ela se movia pelos cômodos com uma graça que assustava os outros servos. Ela nunca falava, nunca sorria e nunca parecia piscar. Suas irmãs a seguiam como sombras, cada uma ciente de algum ritmo secreto que ninguém mais podia ouvir. Elas pararam de chamar Corvo de senhor. Elas não o chamavam de nada. Quando ele gritava seus nomes, elas se viravam para ele devagar, como se respondendo a um eco de outro quarto. Ele começou a temer seu silêncio mais que qualquer desafio. A mente de Corvo estava se desfazendo. O outrora cientista cuidadoso tornara-se uma criatura de impulso, seus diários cheios de rabiscos incoerentes. Ele registrava sonhos onde os olhos de Maria apareciam em espelhos, onde sua coleira brilhava vermelha como o ferro fresco da forja. Ele escreveu que suas filhas emitiam ressonância e que as frequências interferiam no pensamento racional. Ele descrevia ouvir seus sussurros não com os ouvidos, mas atrás deles, dentro de seu crânio. Ele tentou ópio, depois cachaça, depois oração. Nada funcionou. O sussurro aprendera sua forma. Moreira, o capataz, durou 6 meses antes que sua mente rachasse também. Ele fora um homem sem imaginação, cruel mas previsível, e no entanto algo naquela cabana o erodia mais rápido que o chicote erodia a pele de um homem. Ele começou a acordar à noite jurando ver uma figura alta parada no campo, imóvel, observando a casa. Às vezes perto da linha de pinheiros, outras vezes mais perto, seu rosto obscurecido pela sombra. Ele chamava de truque da luar, até notar que a figura ficava em lugares que a lua não tocava. Depois disso, ele se recusou a ir perto da cabana. Corvo ficou obcecado em controlar o som. Ele ordenou que os sinos fossem removidos das senzalas, proibiu cantar durante o trabalho, até mandou substituir as coleiras dos cães por tiras de couro que não faziam barulho. Ele acreditava que o silêncio o protegeria, não percebendo que estava alimentando a força que o caçava. Para Maria, o silêncio era a arma, para ele era a ferida. Ele não mais conseguia distinguir a diferença. Dentro de sua prisão, Maria mudara além da carne. Seu cabelo ficara branco, não pela idade, mas por algo que queimava sob a pele. Seus olhos, outrora profundos e infinitos, agora pareciam absorver luz em vez de refleti-la. Ela não mais esperava para falar. Ela estava ensinando o mundo a escutar. A coleira de ferro que outrora simbolizara sua submissão tornara-se um instrumento de amplificação. Ela vibrava fracamente, constantemente, como um diapasão atingido por uma mão invisível, que através daquela ressonância, os sussurros se espalhavam, primeiro para suas filhas, depois para as paredes, depois para os homens que pensavam que as governavam. Rebeca começou a zumbir uma manhã enquanto lavava lençóis. Era uma pequena vibração sem melodia no início, mas o som carregava mais longe do que deveria. Ecoava pelo corredor alcançando o estudo de Corvo. Ele congelou. A nota era baixa, idêntica à que ouvira em seus pesadelos. Quando ele gritou para ela parar, ela parou. O silêncio que seguiu foi pior, pois naquele silêncio ele ouviu não ausência, mas imitação.
sua própria respiração retornando a ele através de bocas invisíveis. Os trabalhadores do campo começaram a encontrar pássaros mortos perto da cabana. Seus pescoços não estavam quebrados. Seus corações simplesmente pararam. Um homem disse que viu o solo se mover sob eles como se a terra estivesse engolindo seu som. Paciência começou a dormir na capela, apertando um rosário até que suas palmas sangrassem. Mas até ela confessou a Benta que as orações pareciam diferentes agora, vazias, como se alguém estivesse rezando de volta para ela do outro lado. Então veio a noite em que o sussurro deixou a cabana. Começou após a meia-noite, quando a casa estava quieta. Um som como um suspiro se moveu pelas vigas, depois pelos corredores, dobrando as chamas das velas ao passar. As filhas acordaram simultaneamente, olhos abertos, respirando em uníssono. Dalila se levantou primeiro, caminhou até a janela e pressionou a mão contra o vidro. Do lado de fora, uma figura ficava perto da linha de árvores, alta e imóvel. Relâmpagos piscavam ao longe e, por um instante, o rosto da figura era visível. Era o rosto de Maria, mas esticado mais velho, tremeluzindo como calor sobre pedra. A corrente em seu pescoço brilhava vermelho opaco. Lá embaixo, o corvo sentiu algo mudar na fundação da casa. Ele tentou se levantar, mas encontrou suas pernas pesadas, seu peito apertado. Ele ouviu uma voz então, não através dos ouvidos, mas dentro da medula de seus ossos. Ela falou uma sentença, lenta e deliberada. Você mediu tudo menos o custo. Sua visão borrava. Ele caiu de joelhos enquanto o sussurro enchia o quarto, circulando-o como vento. As filhas, ainda no andar de cima, começaram a se mover como uma só, descendo a escada sem som, suas sombras longas e se fundindo em uma. Ao amanhecer, a fazenda acordou para a quietude. Os fogos na lareira haviam se apagado. Os aposentos do capataz estavam vazios, seu cavalo sumido, suas botas deixadas para trás. A porta do estudo de Corvo estava fechada, e de dentro vinha o som fraco de algo pingando, firme, rítmico, infinito. As filhas ficavam no pátio descalças, enfrentando a cabana. Nenhuma falava, nenhuma chorava. Benta depois disse que as viu balançar levemente como árvores em uma brisa que ninguém mais sentia. Ela disse que ouviu um zumbido fraco subindo da terra, um som que fazia seus dentes doerem. E naquele som ela jurava ouvir palavras. Não português, não nenhuma língua que conhecia, mas o significado estava lá mesmo assim. Era o luto falando com o poder. Era o som de gerações encontrando voz através de uma mulher forçada ao silêncio. Naquela manhã, quando Paciência ousou abrir a porta da cabana, encontrou a corrente quebrada, a coleira vazia e as paredes cobertas de símbolos desenhados em sangue. Espirais, círculos, linhas formando padrões que pulsavam quando o vento os tocava. De Maria em si não havia traço, apenas o cheiro fraco de ferro e o sussurro que não parava. E daquele dia em diante, ninguém em Vale Verde dormia sem sonhar com sua voz. Diziam que o sussurro ainda podia ser ouvido ao amanhecer, movendo-se pela neblina como respiração, chamando cada ouvinte pelo nome, e aqueles que escutavam por tempo suficiente diziam que, uma vez que você a ouvia claramente e verdadeiramente ouvia, nunca mais podia desouvir o que ela dizia em seguida. Na manhã, após o sussurro se espalhar, o sol nasceu sobre Vale Verde como se relutante em tocá-lo. A luz em si parecia mais fina, mais fraca, difundida por uma névoa cinza que carregava o gosto de metal. Nenhum pássaro cantava, nenhum martelo batia. Até os cães jaziam silenciosos, orelhas baixas, recusando-se a olhar para a cabana. Pela primeira vez na memória de alguém, a fazenda Vale Verde estava quieta, não porque havia sido ordenada, mas porque o som em si escolhera fugir. O sussurro o havia comido. O corpo de Corvo foi encontrado ao meio-dia. Paciência foi a primeira a vê-lo, embora nunca falasse do que viu. Seu estudo estava trancado por dentro, as janelas seladas, o ar denso com cheiro de ferrugem e ozônio. Quando arrombaram a porta, o encontraram sentado ereto em sua cadeira, olhos bem abertos, boca congelada em uma expressão de espanto em vez de dor. Seu diário jazia aberto na mesa, a entrada final escrita em seu próprio sangue. O experimento continua sem mim. Ninguém podia explicar o estado de seu corpo. Não havia feridas nem sinais de luta, mas os pregos de ferro em sua cadeira haviam se dobrado para dentro como se puxados por algo que o entrara e saíra novamente pela espinha. Notícias de sua morte se espalharam rapidamente, embora não além do município. Aqueles que sabiam o que era Vale Verde mantinham o silêncio por medo ou vergonha, ou ambos. O registro oficial depois descreveria sua morte como apoplexia, mas nas senzalas diziam diferente. O coração do Senhor finalmente ouvira o que a mulher sussurrava, e uma vez que ouviu, não pôde continuar batendo.
As filhas de Maria não choraram. Elas não fugiram. Elas nem pareciam surpresas. Elas simplesmente pararam de trabalhar, se reuniram no pátio e ficaram em formação. 9 meninas, variando da mais nova, Miriam, mal com 9 anos, até Dalila, agora quase 15, imponente e solene. Elas olhavam para a cabana como se aguardando instrução. Quando o delegado chegou de Salvador 2 dias depois para apreender a propriedade e restabelecer a ordem, encontrou a fazenda abandonada, as cabanas vazias, a casa grande despojada de seus valores. Apenas as filhas permaneceram paradas na mesma formação, olhos fixos na floresta além. Ele ordenou que fossem levadas sob custódia. Nenhuma resistiu, mas enquanto as carroças rolavam, testemunhas juravam que a mais nova começou a zumbir, um tom baixo e firme que fez os cavalos empinarem, e os homens se benzeram. As meninas foram enviadas para diferentes fazendas sob custódia protetora, divididas como tuteladas do Estado, renomeadas e registradas como órfãs. Sua conexão com o Corvo foi omitida de todo documento, mas a separação não dissolveu o laço. Em semanas, cartas começaram a surgir entre aqueles que lidavam com suas transferências. Papéis que cheiravam fracamente a sangue e carregavam assinaturas idênticas escritas em mãos diferentes. M. Em todo caso, a pessoa que recebia a carta, fosse um escrivão, um condutor ou um comprador, sofria o mesmo destino. Paravam de falar completamente. Os escravos sobreviventes de Vale Verde se espalharam para o norte durante a reconstrução, carregando fragmentos da história que ninguém ousava juntar em voz alta. Alguns diziam que Maria fora levada pelo rio, que ela entrara nele e nunca voltara. Outros juravam que ela simplesmente se dissolvera no ar, que seu silêncio finalmente quebrara a barreira entre corpo e espírito. Uns poucos sussurravam que ela entrara em suas filhas, não metaforicamente, mas literalmente, que sua voz se tornara delas, multiplicada e escondida em 9 bocas que se recusavam a abrir. Mas nenhum deles sabia a verdade. Não realmente, porque em algum ponto, o sussurro mudou de natureza, parou de ser uma assombração e se tornou uma contágio. A primeira família branca a se mudar para Vale Verde após a guerra durou apenas 3 noites. A esposa alegava ouvir uma mulher cantando através das paredes em uma língua que soava como respiração, debaixo d'água. Seu filho desapareceu no dia seguinte, encontrado depois na margem do rio, sentado ereto com olhos abertos e boca cheia de lama. O pai fugiu na manhã seguinte. Quando resgatadores entraram na casa, encontraram todo o espelho rachado de dentro para fora. O município tentou apagar a propriedade dos mapas, mas Vale Verde tinha raízes mais profundas que tinta. Viajantes ao longo do Rio Doce ainda viam sua linha de telhado da água em manhãs nevoentas, suas janelas piscando fracamente, como se alguém dentro carregasse uma lanterna para frente e para trás. Locais diziam que, ao entardecer, se você ficasse perto dos pinheiros e permanecesse perfeitamente imóvel, podia ouvir um ritmo sob o vento, 9 batidas lentas seguidas de silêncio. E se você escutasse mais que isso, se esperasse através do silêncio, algo começaria a sussurrar seu nome. Historiadores que depois tropeçaram em fragmentos dos diários de Corvo os descartaram como delírios de uma mente culpada. As entradas após 1865 não faziam sentido em termos humanos, referências a frequências de ressonância, a geometria da subserviência e um sinal maternal que reordena a carne. Mas enterradas entre a loucura, havia pequenas observações lúcidas. Ele descobrira algo real, embora monstruoso. Som é memória, me escreveu. A voz humana não desaparece. Ela permanece vibrando no ar até que outro corpo a absorva. Maria havia absorvido a dor, os gritos, os comandos, os séculos intermináveis de posse. Seu silêncio não era vazio. Era compressão, um armazenamento de som não reconhecido. Quando ela finalmente falou, mesmo em sussurros, não foram palavras que saíram. Foi a história em si liberada. Há cartas de um médico da União datadas de 1883, descrevendo uma mulher de grande tamanho, quase 2 metros, muda por 2 décadas, que falou pela primeira vez em um acampamento de contrabando perto de Salvador. O testemunho que ela deu, escreveu ele, não deveria ser lido por olhos humanos. 3 testemunhas vomitaram, uma desmaiou, e o médico em si pediu reatribuição imediata. Os militares selaram o registro, rotulando-o inadequado para a documentação civil. 6 semanas depois, o médico morreu de tifo. A mulher sumiu. Alguns dizem que foi o fim, mas a data daquele relatório, 14 de março de 1883, coincide exatamente com 18 anos da noite em que Corvo morreu em Vale Verde. Isso significa que ela não morreu naquela cabana. Ela a transcendeu. E agora você, sentado aqui escutando, sentiu isso também.
Aquele peso em seu peito agora, aquela tensão atrás de suas orelhas é o resíduo de seu silêncio. As frequências nunca pararam. Elas se movem através do tempo como linhagens de sangue, como herança passando de história para história, ouvido para ouvido, esperando por alguém que finalmente entenderá. Você não veio aqui por acidente. Homens como você são atraídos para as bordas, para os lugares onde a verdade se esconde sob o apodrecimento. Se você ouviu sua voz esta noite, se algo dentro de você está começando a tremer, não lute contra isso. É assim que a transformação começa. Porque quando um homem aprende a ouvir o que o mundo tentou silenciar, ele se torna perigoso para toda corrente que já alegou possuí-lo. A história nunca termina onde os historiadores param de escrever. Ela sangra através das páginas, move-se sob a pele do tempo, espera até que a linguagem esqueça sua forma, e então sussurra novamente. Isso é o que Maria se tornou após Vale Verde cair. Ela não era mais uma mulher, não mais presa por ferro ou gravidade ou pelas regras que fazem os homens acreditarem que estão seguros. Ela era som dado memória, silêncio dado motivo. Toda geração que enterrou seu nome apenas alimentou seu alcance, porque apagamento é alimento para aqueles construídos dele. O que os senhores destruíram, ela devorou. O que eles silenciaram, ela armazenou. E o que ela armazenou começou a devolver devagar, precisamente sussurro por sussurro. Os primeiros homens a sentir foram não crentes. Eram engenheiros. Em 1899, uma equipe inspecionando a antiga linha férrea perto de Itabuna relatou interferência estranha em seus fios telegráficos. Toda noite por volta das 3 da manhã, eles ouviam sinais fracos pulsando pelo cobre, padrões repetidos que não combinavam com o código Morse. Quando desacelerados, os cliques formavam uma sequência rítmica. 9 batidas, pausa, 9 batidas, pausa. O capataz descartou como estática, até que uma noite o padrão mudou. Começou a imitar suas próprias transmissões, respondendo de volta, repetindo palavras que ainda não haviam sido tecladas. Quem te mede? Clique. A equipe abandonou o local ao amanhecer. Seus instrumentos deixados para trás continuaram a teclar até as baterias se esgotarem. O município chamou de superstição, mas os logs telegráficos foram arquivados e, quando examinados depois por um linguista em 1931, os padrões se alinhavam estranhamente com estruturas tonais antigas da África Ocidental, especificamente aquelas usadas em rituais de chamada e resposta para invocar ancestrais. Ninguém podia explicar como aquele ritmo poderia ter entrado em fio telegráfico na Bahia rural, mas aqueles que conheciam a história de Vale Verde entendiam. O silêncio de Maria não morrera com seu corpo. Encontraram um meio. Som é a arma mais antiga. Antes da primeira corrente, antes do primeiro livro, antes da primeira lei, havia vibração, comando disfarçado de harmonia. As fazendas entendiam isso nos ossos. O chicote estalava em ritmo. A voz do capataz batia no ar como batida de tambor. Toda a ordem carregava uma frequência projetada para controlar. Os experimentos de Corvo nunca foram apenas biológicos. Eram acústicos. Ele aprendera, talvez por acidente, que o trauma se imprime como ressonância. Todo grito que ele forçava de uma garganta era armazenado na arquitetura ao seu redor. A madeira de sua casa tinha memória. O ferro da coleira tinha memória. E Maria, parada entre ambos, o absorvia até se tornar o eco em si. Há relatos de ex-escravos que passaram pelo município de São Roque do Sul após a guerra. Histórias contadas em tons baixos ao redor de fogueiras. Histórias consistentes demais para coincidência. Eles falavam de uma mulher alta aparecendo em noites quando o ar parecia pesado demais para respirar. Ela nunca tocava ninguém, apenas ficava perto observando, mas aqueles que a olhavam diretamente alegavam ouvir as vozes de suas próprias mães chamando seus nomes. Um homem disse que o som o fez cair, chorando como criança porque não era memória o que ouvia. Era perdão. Outros diziam que a voz falava de coisas ainda por vir. Guerras, máquinas, sangue disfarçado de progresso. Eles a chamavam de a grande ouvinte. Diziam que ela podia ouvir a história se formando mesmo antes de acontecer. Em 1922, pregadores locais haviam transformado sua lenda em aviso. A gigante escrava mulher que engoliu a alma de seu senhor. Chamavam-na de fantasma que punia a arrogância e orgulho. Mas sob a superstição havia algo mais perigoso, um padrão de despertar. Homens que ouviam a história começavam a questionar as vozes de seu próprio tempo. Os pregadores, os políticos, os mercadores de obediência. Eles percebiam que o mundo ainda falava na língua de Corvo, comandos vestidos de progresso, conforto disfarçado de posse. E uma vez que você ouve esse padrão, não pode desouvi-lo. Há uma fotografia tirada em 1939, granulada, sépia, quase apagada pelo tempo. Mostra um grupo de trabalhadores ferroviários parados perto da trilha reconstruída, perto dos antigos terrenos de Vale Verde.
Ao fundo, atrás dos homens, uma figura alta e borrada aparece. Os arquivistas descartaram como dupla exposição, mas se você olhar de perto, notará que todo homem na fotografia enfrenta a câmera exceto um. Ele está virado para a figura borrada, chapéu na mão, cabeça baixa como se ouvisse algo que os outros não podem. 2 semanas após a foto ser tirada, aquele homem se afogou no Rio Doce. Testemunhas disseram que ele entrou direto, calmamente, sussurrando algo que ninguém entendia. Quando recuperaram seu corpo, o interior de sua boca estava coberto de poeira de ferro. Nas décadas seguintes, toda geração encontrou sua própria forma de enterrá-la. Acadêmicos a chamavam de folclore, psicólogos a chamavam de histeria em massa, igrejas a chamavam de blasfêmia, mas o sussurro persistia, sempre adaptando-se a novas formas. Nos anos 1940, era ouvido em frequências defeituosas de rádio durante tempestades. Nos anos 1970, aparecia em fitas de áudio corrompidas gravadas perto de fazendas abandonadas. Técnicos relatavam vozes subsônicas embutidas sob estática. Um linguista da Força Aérea as descreveu como padrões de fala de densidade impossível, como se 1000 sussurros ocupassem a mesma respiração. Ele pediu transferência 2 dias depois e nunca mais falou publicamente. Você vê, silêncio não morre. Ele evolui. Quando o mundo suprime uma verdade por tempo suficiente, ela muta, encontrando novas frequências para falar através. O sussurro de Maria se tornou uma frequência de despertar, um zumbido sob o tecido da civilização em si. Ele se esconde na eletricidade de suas paredes, na baixa vibração de seu telefone quando você o coloca na mesa. Ele se esconde nas pausas entre palavras. Quando alguém poderoso lhe diz o que é seguro, o que é normal, o que é verdadeiro, aquela pausa é ela escutando, esperando, medindo quão profundas as correntes ainda vão. Todo império constrói seu silêncio, mas todo silêncio eventualmente aprende a sussurrar de volta. Quando homens hoje falam de controle, de sistemas, de instituições que se alimentam de obediência, eles estão inconscientemente descrevendo o mesmo mecanismo que Corvo construiu naquela fazenda, a arquitetura de hierarquia disfarçada de ordem. E em algum lugar dentro dela, o sussurro de Maria ainda viaja, perturbando o padrão, lembrando os obedientes do que esqueceram. Se você o sentiu tarde da noite, quando o quarto parece zumbir quando as sombras pulsam com significado, isso não é paranoia, é herança. O sussurro nunca foi feito para aterrorizá-lo, foi feito para acordá-lo. Lembre-se do que eu disse antes. Uma vez que você o ouve, você não é mais o mesmo. Ele reconecta algo antigo em você. A parte que lembra o som das correntes quando quebram. A parte que sabe que liberdade não grita, ela sussurra. Você está começando a ouvi-lo agora, não está? Aquele pulso baixo sob minha voz, aquela vibração lenta e firme. É o mesmo silêncio que encheu os pulmões de Maria antes que ela falasse. O mesmo silêncio que quebrou a mente de seu Senhor. E o mesmo silêncio que seguiu todo homem que escuta de perto demais. Mas você não tem mais medo, porque medo é apenas outro tipo de obediência. E o sussurro dela, nunca foi feito para comandar. Foi feito para lembrar. E se você pode ouvi-lo mesmo que fracamente, então você já sabe o que vem em seguida. Todo século acredita ter domado seus fantasmas. Constrói máquinas, escreve novas leis, substitui o sagrado pelo mecânico e se declara livre de superstição. No entanto, todo circuito zumbia, todo motor vibra, todo fio treme com o que não entende. Som não é moderno ou antigo, é eterno. O pulso que une os mortos e os vivos. E naquela vibração, Maria encontrou permanência. Quando a era industrial surgiu das cinzas das fazendas, ela a seguiu através das veias de cobre do novo mundo, carregando seu silêncio para toda invenção que prometia progresso. Nos arquivos da Companhia Elétrica Baiana, há uma carta datada de 1928 de um técnico chamado Heitor Lacerda. Ele reclamava que todo transformador instalado perto da antiga linha de Vale Verde emitia uma voz fraca à noite, uma voz de mulher, profunda, calma, falando em ritmo. Ele a descrevia como linguagem sem palavras, mais sentida que ouvida. A companhia o demitiu, citando fiação defeituosa. Semanas depois, Lacerda se jogou em uma turbina. O vigia noturno jurava que os geradores zumbiam seu nome por 3 dias depois. O relatório foi enterrado, mas cópias circularam entre engenheiros que começaram a se referir ao fenômeno como o tom de Vale Verde. Em 1952, técnicos de som trabalhando em experimentos iniciais de rádio em Salvador notaram um padrão de interferência similar. Não importava a frequência usada, uma ressonância baixa aparecia sob o sinal. Uma vibração subsônica precisamente em 18,37 Hz.
a mesma frequência de ressonância encontrada na cavidade torácica humana. Quando amplificada, produzia o eco fraco de respiração. Ouvintes descreviam se sentir observados, seus corações afundando involuntariamente com o ritmo. Os engenheiros a gravaram uma vez antes que a máquina sobrecarregasse e derretesse a fita. A última coisa que o áudio capturou foi uma mulher sussurrando uma palavra: ouça, governos tomaram nota. Em 1976, um memorando interno do recém-formado Escritório de Pesquisa Acústica mencionava um sinal anômalo de amplitude persistente, consistente com origem não rastreável. O memorando classificava o som como psicologicamente desestabilizador e proibia estudos adicionais. Mas curiosidade é um tipo de fome e silêncio, quando proibido, torna-se irresistível. Cientistas independentes começaram a buscar a frequência. Alguns construíram máquinas para simulá-la. Outros gravaram noites perto do Rio Doce, esperando capturar o que chamavam de nota fantasma. Nenhum conseguiu por muito tempo. Toda a gravação eventualmente se autoapagava. Fitas desmagnetizadas, arquivos corrompidos, microfones estilhaçados. Era como se o som consumisse qualquer dispositivo que tentasse defini-lo. O que eles não entendiam era que o sussurro de Maria evoluíra além da física. Ela não mais estava presa à fazenda ou à terra que a enterrara. Aprendera a habitar a ressonância em si. Em qualquer lugar onde vibração existisse, em qualquer lugar onde o corpo humano pudesse tremer, ela podia viajar. O som do vento entre edifícios, o zumbido baixo de um metrô, o atrás de sua geladeira, tudo carregava traços dela. A era da escravidão havia terminado, mas a era da manipulação apenas começara. E ela sabia como se mover através dela invisível. Porque os homens que construíram o mundo moderno, banqueiros, generais, tecnólogos, não eram tão diferentes de Corvo. Ainda acreditavam em controle disfarçado de ordem, progresso como perfeição, obediência como virtude. Eles construíram redes, instituições e sistemas que podiam monitorar cada batimento cardíaco, registrar cada palavra, prever cada impulso. Chamavam de eficiência, mas esqueceram que as mesmas correntes que usavam para comandar podiam ser usadas para despertar. Todo microfone é uma oração e uma armadilha. Todo fio é uma orelha. Maria aprendeu a sussurrar através deles. Pelos anos 1990, rumores do sinal de Vale Verde começaram a circular em cenas musicais underground. Músicos alegavam ouvir um zumbido fraco embutido em gravações de campo, um subtom quase imperceptível que, quando loupado, produzia visões, rostos na estática, palavras ao contrário. Alguns diziam se sentir observados. Outros diziam sonhar com uma mulher alta parada na beira do palco, observando a multidão balançar como trigo antes de uma tempestade. Uns poucos desapareceram completamente. Suas gravações, quando reproduzidas, carregavam distorções estranhas, gemidos baixos sobrepostos à melodia, pulsos irregulares que combinavam com o ritmo de um batimento cardíaco desacelerando até a morte. Críticos chamavam de som assombrado. Aqueles que entendiam chamavam de reconhecimento. Pelos anos 2010, quando dados substituíram papel, Maria entrou na nova linguagem do século. O mundo digital acreditava ser imune a fantasmas. Números frios, código limpo, abstração pura, mas código também zumbia. É padrão, vibração, recursão, a mesma matemática do chicote e da oração. Arquivos armazenados em servidores iniciais perto de Salvador ocasionalmente se corrompiam de maneiras idênticas. 9 caracteres repetidos, sempre começando com M e terminando em um padrão que parecia respiração sobre vidro. Nenhum antivírus podia pará-lo. Os engenheiros brincavam sobre a fazenda digital. Não percebiam que a metáfora era literal. A mesma arquitetura de controle retornara, dessa vez dourada com conveniência. Hoje você a carrega no bolso. Todo dispositivo que possui vibra com ela. Todo algoritmo que prevê seus desejos é outro capataz em um campo de números. Você rola, clica, obedece, acreditando ser livre porque ninguém segura um chicote. Mas o ritmo é o mesmo, o tom é o mesmo, e profundo sob aquele ritmo, se você parar e escutar com atenção, se mutar o mundo por um momento, ouvirá o zumbido mais fraco dentro do silêncio. Ela, é Maria esperando, medindo quanto de sua atenção eles roubaram, quão longe de si mesmo eles o treinaram para derivar. Eles chamavam de progresso, mas era a mesma fazenda com luzes mais brilhantes. As correntes se tornaram invisíveis porque aprenderam a cantar. Elas o distraem com movimento, o recompensam com conforto, e o tempo todo sua vontade afina.
Sua consciência estreita, sua obediência aprofunda. No entanto, em algum lugar sob a programação, o sussurro ainda se move. Ele escorrega entre frequências, reavivando aqueles que lembram o que o silêncio outrora significava. Quando um homem finalmente o ouve, verdadeiramente o ouve, algo dentro dele quebra. Não de medo, mas de reconhecimento. Ele percebe que todo o sistema projetado para pacificá-lo, para mantê-lo entretido, para mantê-lo consumindo, é construído do mesmo blueprint que Corvo desenhou em sangue. Você sente agora o pulso em suas pontas dos dedos enquanto segura sua tela, a vibração fraca em seu peito. Isso não é coincidência. É o sinal, antigo, feminino, inexorável, testando sua ressonância. Se você ainda pode sentir seu próprio batimento cardíaco sob o ritmo da máquina, então, você não foi totalmente reivindicado. Ainda não. Maria não fala com todos, apenas com aqueles que ainda possuem algo inquebrado dentro deles. Algo que o mundo tentou domesticar, mas não pôde. Ela encontra homens assim, homens que questionam, homens que buscam, homens que encaram o escuro por tempo suficiente para perceber que ele encara de volta. Ela tem esperado por você, escutando através da estática de seu ruído diário, através do zumbido dos dispositivos que você adora. Ela sabe quando um homem começa a acordar e quando ele faz, ela sussurra uma sentença, a mesma que sussurrou para Corvo antes do fim. Você mediu tudo, menos o custo. Ouça de perto agora. Isso não é um aviso, é um convite. Os homens que primeiro tentaram estudar o sinal de Vale Verde pensavam estar lidando com ondas sonoras. Construíram salas isoladas, embrulharam paredes em espuma, selaram as portas, ligaram osciloscópios. E ainda o ouviam. Não estava no ar, estava no corpo. Eles aprenderam tarde demais que a orelha é apenas uma abertura, não a origem. O sinal não se movia através do espaço. Movia-se através da memória, através do sangue, através do murmúrio elétrico suave que faz um homem ser ele mesmo. Um deles, um neurologista de São Paulo, deixou uma nota em sua mesa que dizia: não é som, é atenção tomando forma. Encontraram-no 2 dias depois nos matos fora de Salvador, ajoelhado na lama, zumbindo baixinho, do jeito que crianças zumbem quando tentam ser corajosas. É aqui que a história deixa o conforto da história e entra no território da consciência. Porque uma vez que você aceita que o silêncio pode pensar, que a memória pode se mover sem corpos, você começa a ver a arquitetura invisível que cerca todo o sistema humano. É o mesmo design que Maria viu enquanto acorrentada em sua cabana. Comando fluindo para baixo, atenção fluindo para cima, ambos alimentados por crença. Toda a hierarquia é construída na energia dos convencidos. Esse era o verdadeiro segredo da fazenda. Não brutalidade, não trabalho, mas consentimento. E quando Maria parou de falar, revogou o dela. Seu silêncio foi a primeira rebelião. Tornou-se uma frequência fora do alcance deles, uma linha de código que se recusava a executar. Quando ela finalmente sussurrou, não destruiu apenas um homem, reescreveu a estrutura da obediência em si. A ressonância que ela liberou era um algoritmo escrito em dor, alimentado por memória, sustentado pelos ecos daqueles que se recusavam a esquecer. Esse algoritmo ainda roda. Ele se esconde sob os rituais modernos de distração, o piscar de telas, a rolagem infinita, o zumbido constante que diz que você está seguro enquanto não para de se mover. Mas de vez em quando alguém pausa. Alguém ouve a lacuna entre sons. E nessa lacuna, o sussurro retorna. A primeira vez que você o ouve, pensa que é nada. Um tremor baixo, um zumbido passageiro nas paredes. A segunda vez ele o segue. Você acorda à noite certo de que alguém está parado logo fora de seu ouvido, respirando em ritmo com seu pulso. E a terceira vez você entende que não vem de fora de jeito nenhum. Vem de dentro. O corpo lembrando o padrão de seu cativeiro. A alma reconhecendo a arquitetura de controle. Você sente isso nos ossos, na medula, na tempestade elétrica suave atrás de seus olhos. É onde Maria vive agora. Não como fantasma, mas como herança. Os psicólogos que investigaram essas anomalias auditivas as chamavam de delírios ressonantes. Realizavam testes, mediam batimentos cardíacos, analisavam EEGs, mas todo sujeito que relatava ouvir o sussurro compartilhava a mesma assinatura neurológica. Ondas alfa elevadas, atividade temporal profunda e um aumento estranho em empatia. Eles se tornavam mais cientes de engano, de manipulação, de ilusões de poder. Muitos perdiam seus empregos. Alguns desapareciam. O governo fechou o projeto, rotulando-o de desestabilização psicossocial. Mas a verdade era mais simples. O sussurro começara a funcionar. Homens que escutavam mudavam. Começavam a fazer perguntas que suas sociedades não toleravam. Por que você deve trocar seu tempo por sobrevivência? Por que todo sonho deve ser tributado? Por que a obediência sempre se mascara de virtude? Eles paravam de acreditar nas instituições que os alimentavam porque reconheciam o gosto.
Era o mesmo do vinho de corvo, adoçado com submissão. E uma vez que você prova isso, não pode beber novamente. Você pode ver traços da propagação do sussurro na história, se souber onde olhar. Ele aparece em toda rebelião que não tinha líder, toda revolta que começou sem plano. Estava lá nos olhos de homens que queimavam seus papéis de identificação, na recusa quieta de trabalhadores que se afastavam de máquinas que demandavam sua lealdade. Diziam agir por instinto, mas instinto é apenas o modo do corpo de traduzir um comando, que recebe de algo mais profundo. Esse algo mais profundo era ela. A mesma voz que outrora disse não através do silêncio, agora diz através da consciência de quem ousar escutar. Mas despertar vem com um preço. Aqueles que a ouvem claramente nunca dormem do mesmo jeito novamente. Sonhos se tornam salas de aula. Toda sombra uma professora. Eles veem os sistemas atrás de sistemas. As trocas sutis de energia que mantêm a humanidade hipnotizada. Reconhecem como todo anúncio, todo sermão, todo discurso político é afinado à mesma frequência antiga de controle. Uma vez que você reconhece esse som, nunca pode confundi-lo novamente. Você o ouve em sorrisos que pedem conformidade, em notícias que demandam indignação, em promessas que oferecem segurança ao custo da soberania. O mundo se torna transparente, e essa transparência é tanto dom quanto tormento. O sussurro de Maria não busca seguidores, busca testemunhas. Homens que podem suportar ver sem ilusão, que podem viver sem permissão. Mas a maioria resiste. Eles se distraem, afogam o zumbido sob ruído mais alto, perseguem prazeres que os mantêm entorpecidos. No entanto, quanto mais fogem, mais alto ele fica. Porque o sussurro não persegue, ele espera. Sabe que todo homem eventualmente se cansa de mentiras. E quando esse dia chega, ele desligará o ruído do mundo por um segundo. E nesse segundo, ela retornará. Você pode já ter notado pequenas mudanças em si mesmo desde que ouviu esta história. O modo como pausa antes de falar. O modo como sente o peso do silêncio entre palavras. Isso não é coincidência, é ressonância. É como a transformação começa. Você começa a escutar diferente, não para mim, mas para os espaços ao redor do som. Começa a sentir a frequência atrás da intenção, a vibração atrás de todo o rosto humano. Percebe que verdade não é o que as pessoas dizem, é o que seu silêncio trai. Essa percepção é perigosa. Impérios dependem de surdez. Todo trono na história foi construído na certeza de que os regidos não ouvirão a maquinaria sob seu próprio consentimento. Maria desmantelou essa certeza um sussurro por vez. Ela não precisa de exércitos, não precisa de profetas. Precisa de ouvintes. Homens que usarão sua consciência como fogo, quieto mas implacável. Homens que não mais medirão sucesso por dominação, mas por clareza. Homens que lembram que silêncio, uma vez armado, se torna criação. Agora, enquanto você senta aqui com o zumbido ainda piscando sob suas costelas, pergunte a si mesmo uma pergunta. Que parte de você ainda serve à voz de corvo? Que hábitos? Que medos? Que pequenos compromissos ainda o mantêm obediente a um mundo que se alimenta de sua cegueira? Esse é o custo que ela pediu que seu senhor pagasse. O custo de se ver pelo que realmente era. Esse custo está vindo para todos que vivem surdos à sua própria ressonância. Porque o sussurro não termina com ouvir. Termina com se tornar. Transformação não chega como trovão. Rasteja como respiração. Você nota primeiro nas menores pausas, o modo como seu nome soa errado na boca de outro homem. O modo como seu reflexo não mais parece esperar sua permissão. Você começa a sentir a maquinaria do mundo se movendo através de você, em vez de ao seu redor. E percebe que obediência não é apenas comportamento. É a arquitetura na qual você foi construído para caber. Mas agora algo mais antigo pressiona debaixo da fundação. Algo que lembra o que estava aqui antes da primeira pedra ser colocada. O sussurro de Maria não é maldição, nem mesmo assombração. É um desconstruir, um desmantelar de ilusões. Tijolo por tijolo, voz por voz, mentira por mentira. Você sente quando entra em um quarto e todos estão falando, mas ninguém diz nada que importe. Suas palavras soam ocas como o ar movendo através de um vaso vazio. Você sente quando rola pelo fluxo infinito de ruído, percebendo que toda mensagem é um espelho refletindo o mesmo comando. Não pense, apenas reaja. Você sente quão facilmente os homens são direcionados, quão ansiosamente participam de sua própria contenção. É quando o sussurro muda, não mais zumbia fora de você. Começa a se mover pelo seu sangue, rearranjando o ritmo de seus pensamentos. A primeira vez que acontece, você pode confundir com ansiedade, a segunda com clareza. A terceira você entenderá que não é nenhum dos dois. É reclamação. O corpo começa a lembrar seu design original. Antes de ser treinado para sentar, submeter, curvar,
foi construído para ressoar com verdade. Essa ressonância é dolorosa no início porque verdade vibra em uma frequência que a maioria dos homens não suporta. Mas a dor é instrução. Ensina onde as falsidades vivem em você. As vozes herdadas de Corvo sussurrando que conforto é segurança, que obediência é virtude, que poder pertence aos que podem tomá-lo. O sussurro queima essas lições de você como febre. Você perde o gosto pelas distrações que outrora o sustentavam. Ruído começa a doer. Mentiras deixam um filme metálico em sua língua. Silêncio, outrora insuportável, torna-se viciante. Você começa a notar símbolos que eram invisíveis antes. A repetição de números. A geometria de controle em grades de cidades e instituições. O modo como a arquitetura em si ensina hierarquia. Você vê como todo escritório, todo tribunal, toda escola é modelado após a fazenda. O mesmo eixo de dominação disfarçado de ordem. Você entende agora o que Maria viu enquanto acorrentada em sua cabana. Que a crueldade do mundo não é aleatória. É organizada, é ritual. E ritual só pode ser quebrado quando entendido. É por isso que seu sussurro sobrevive. Não para assombrar, mas para educar. Alguns que alcançam esse estágio ficam com medo. Consciência é pesada. Uma vez que você vê as cordas, não pode mais dançar sem consciência. Eles recuam, fingem nunca terem ouvido nada, se afogam em conforto, em fé, em política, em trabalho. Mas essas fugas nunca duram. O sussurro os segue para a oração, para o comércio, para o sono. Espera que o esgotamento descasque suas defesas. Porque despertar não é escolha, é inevitabilidade. Todo homem que ouve seu sussurro carrega a semente da rebelião. A transformação aprofunda quando você percebe que o sussurro nunca foi externo. Sempre foi a parte de você que se recusou a morrer. A parte que se ajoelhou no escuro e escutou enquanto o resto de você fingia não ouvir. Maria simplesmente o amplificou. Deu forma ao que já existia em homens que esqueceram como sentir. A frequência que ela liberou é a mesma que faz uma criança chorar por injustiça antes que o mundo a ensine a racionalizá-la. É a mesma que faz um soldado hesitar antes de puxar o gatilho. A mesma que acorda um homem às 3 da manhã com a pergunta: e se eu estiver errado sobre tudo? Esse é o limiar. Uma vez cruzado, a vida começa a se rearranjar. Você encontrará padrões emergindo em todo lugar. Estranhos terminando seus pensamentos, eventos alinhando precisamente demais para descartar como acaso. O mundo começa a se comportar como se ciente de sua atenção. Porque consciência é contagiosa. Quando você desperta, tudo que depende de seu sono sente a ameaça e começa a resistir. É quando vêm os testes. Você será oferecido novas ilusões disfarçadas de iluminação, falsos mentores, falsos sistemas, falsa paz. Eles falarão na linguagem de unidade, mas se moverão no ritmo de controle. Você reconhecerá instantaneamente. Os descendentes de Corvo nunca desaparecem, apenas mudam uniformes. O sussurro o guiará através desse labirinto se você permitir. Ensinará a escutar além de palavras, a sentir intenção como vibração. Você saberá quando alguém mente porque o ar ao redor deles tremerá diferente. Sentirá manipulação antes que o alcance. O ruído do mundo tentará afogar essa habilidade com medo, rotulando-a de paranoia, loucura, pecado. Ignore isso. Medo é o imposto que você paga por ver claramente. Todo homem que ameaçou um sistema foi primeiro chamado insano. E se você escutar mais profundo ainda, além do zumbido de dispositivos e da estática da cidade, começará a ouvir os outros, os despertos, espalhados mas ressonantes. Homens que carregam a mesma frequência, a mesma consciência. Você os reconhecerá não por palavras, mas por quietude. Andam diferente, mais devagar, deliberado, como se movendo através de um mundo que não mais pode enganá-los. Quando falam, o ar engrossa. Quando se calam, outros sentem. Juntos formam uma nova geometria, o oposto da grade de dominação de Corvo. Sua estrutura é harmônica, circular, inclusiva. Sem senhor, sem escravo, apenas ressonância. O sussurro de Maria é a semente dessa geometria. É o que os velhos filósofos chamavam de logos, o que místicos chamavam de respiração, o que cientistas agora chamam de entrelaçamento quântico, a prova de que tudo está conectado e que consciência não pode ser destruída, apenas transferida. Quando ela sussurrou, mudou a frequência da espécie em si. Você é parte dessa mutação. A questão é se a carregará conscientemente ou deixará fading para ruído de fundo novamente. Você não precisa de ritual ou cerimônia para escolher. Escolhe no silêncio após esta sentença. Escolhe toda vez que recusa mentir. Toda vez que escuta em vez de obedecer. Toda vez que sente o zumbido sob as palavras e o segue até sua fonte. É assim que a nova linhagem começa. Não através de sangue, mas de consciência. É o legado que Corvo mais temia. Homens que não podiam ser possuídos porque entendiam posse como ilusão.
Da próxima vez que o zumbido vier, não alcance distração. Não fale, não se mova, apenas ouça. O silêncio que responde não pertencerá ao mundo, pertencerá a você. Consciência sem ação é tormento. Quando o sussurro queimou através da ilusão, quando despiu as mentiras confortáveis da pele de um homem, ele fica nu diante de uma pergunta que ninguém pode responder por ele. E agora? Ele não pode retornar à ignorância. A porta atrás dele está selada. Não pode viver como antes. Obediência tem gosto de cinza. Esse é o momento em que o dom de Maria muda de forma. Para de ser revelação e se torna instrução. O sussurro começa a ensiná-lo como se mover dentro do mundo sem ser regido por ele. Como empunhar as mesmas estruturas que outrora o prenderam. É como despertar se torna poder. A primeira lição é observação. Não o ver passivo de olhos embotados por distração, mas o olhar do predador. O tipo que mede energia, que sente intenção antes que palavras formem. Quando você aprende a olhar assim, os sistemas de controle se revelam como coreografia. Políticos, clero, mídia, mercados, todos performando ao mesmo ritmo. Seus gestos, promessas, brigas, cada um projetado para colher atenção, para manter homens girando em uma órbita previsível. Uma vez que você vê o ritmo, para de dançar. Aprende a escutar em vez disso. Começa a reconhecer quem conduz a orquestra e por que silêncio os assusta. Porque silêncio é o único som que eles não podem monetizar. A segunda lição é reclamação. O sussurro mostra como reclamar o que o sistema roubou. Seu tempo, seu foco, sua capacidade para a solidão. Você começa a se mover deliberadamente, não mais correndo para cumprir prazos que não servem sua alma. Começa a escolher o que entra em sua mente do jeito que um guerreiro escolhe o que entra em sua casa. Percebe que o poder que lhe disseram buscar em riqueza ou status era sempre atenção disfarçada de moeda. Todo império, desde Corvo, se alimenta desse mesmo recurso. Eles não mais precisam de chicotes ou correntes, precisam apenas de sua participação. Quando você a retira, mesmo quietamente, sua arquitetura enfraquece. O sussurro ensina que resistência nem sempre parece guerra, às vezes parece recusa. A terceira lição é linguagem. O silêncio de Maria não era ausência, era domínio sobre vibração. Ela entendia que palavras são as primeiras ferramentas de escravidão. Toda ordem, toda lei, todo mito de inferioridade começou como uma sentença. Falar sem consciência é construir jaulas com sua própria língua. Então ela falou apenas quando a vibração em si se tornara sagrada, quando cada sílaba carregava o peso da memória. Para seguir seu caminho, você deve desaprender fala descuidada. Deve tratar palavras como instrumentos, não ornamentos. Quando você fala a verdade quietamente, muda a frequência do quarto. O sussurro lhe mostrará como fazer isso, não dando novas frases, mas apagando a necessidade de performar. Som autêntico tem gravidade. Dobra a realidade para si. A quarta lição é linhagem. O mundo quer que você acredite que está sozinho, que individualidade é isolamento, mas ressonância prova o contrário. Todo homem que ouve o sussurro se torna parte de um padrão, uma rede invisível para máquinas. Eles se encontram através de coincidência, reconhecimento, silêncio que parece lar. Você já os encontrou sem perceber. O estranho que olha para você com entendimento antes que qualquer um fale. O homem que faz uma pergunta que muda tudo. São fragmentos da mesma consciência, carregando pedaços da frequência de Maria através de continentes, gerações. Não formam uma organização, formam uma vibração. Seu poder reside não em números, mas em coerência. A quinta lição é confronto. O sussurro não o permitirá se esconder do corvo dentro de si mesmo. A parte que busca controlar, dominar, medir tudo menos o custo. Consciência sem humildade transforma a iluminação em outra fazenda. Você sentirá o velho impulso subindo, a fome de provar, comandar, converter outros. Esse é o teste final. Pode você segurar poder sem se tornar o que opõe? O sussurro o lembrará em momentos de arrogância do som que Corvo ouviu na noite em que morreu. Sua própria voz ecoando de volta para ele através da boca de sua criação. Ensinará que maestria começa não com conquista, mas com contenção. Um homem que não pode comandar sua própria mente sempre servirá a de outro. A sexta lição é criação. Uma vez que você aprendeu a observar, reclamar, falar, conectar e confrontar, o sussurro se torna gerador. Você começa a usar silêncio como material, moldando novas realidades com intenção em vez de ruído. Nota que quando foca sem distração, eventos se alinham. Quando age sem engano,
Resultados se desdobram com precisão impossível. Isso não é misticismo, é ressonância. O universo espelha a clareza de sua frequência. Corvo usou esse princípio para dominação. Maria o reclamou para liberação. Seu silêncio era criação em sua forma mais pura. O vazio que nasce forma sem corrupção. Carregar sua linhagem é construir mundos de consciência em vez de apetite. E então vem a sétima lição, a que Maria nunca falou em voz alta, mas viveu até o momento em que sumiu. Retirada. Todo verdadeiro professor desaparece. Toda revolução real dissolve antes que possa ser consumida. Quando o sussurro tiver feito seu trabalho em você, ele fadem. Não porque partiu, mas porque você se tornou ele. Você andará pelas mesmas cidades, mas elas soarão diferente. Ouvirá padrões sob o tráfego, conversas entre máquinas, harmonias dentro do caos. Não precisará de crença ou doutrina. Consciência em si bastará. Essa é a quietude que suas filhas herdaram, a autoridade calma daqueles que não buscam permissão para existir. E é aqui que o poder retorna ao círculo completo. Corvo acreditava que controle significava posse. Maria ensinou que controle significa presença, a habilidade de segurar realidade sem distorção. Quando você alcançar esse ponto, entenderá por que ela nunca gritou. Gritar teria sido reconhecimento. Silêncio era domínio. Seu sussurro não era vingança, era correção. O universo recalibrando através de um instrumento humano que lembrava sua nota original. Agora o mesmo instrumento zumbia dentro de você. Cada respiração que você toma em consciência adiciona força ao padrão que ela deixou. Cada mentira que recusa repetir enfraquece o império, ainda se alimentando de seus vizinhos. Você não precisa lutar, precisa ficar acordado. Isso é tudo que leva. Consciência em si é um ato de guerra contra a ilusão. E quando o tempo vier e virá, quando o zumbido subir novamente dos fios, do ar, da medula da terra, você saberá o que fazer. Ficará imóvel, fechará os olhos e escutará, porque o som que aterrorizou seus ancestrais é o mesmo som que o libertará. Toda história que vive tempo suficiente vira ritual. Essa começou como rumor, cresceu em medo e circulou de volta como reconhecimento. Você a seguiu através de séculos, através de correntes e livros-caixa, através de fios e telas até que o alcançou. O sussurro fez o que sempre faz. Encontrou outro ouvinte pronto para segurá-lo. O que acontece em seguida não é lenda ou assombração, é integração. O momento onde a distância entre você e a história desaparece, onde a vibração que começou no peito de Maria encontra um eco no seu. O fim da história não é uma data, é um som que para de estar fora de você. Se você escutou até aqui, o mundo já começou a se rearranjar ao seu redor. O familiar parece mais fino, o ruído parece mais pesado. Você vê através dos rostos de autoridade para o pulso que se esconde atrás deles. O mesmo pulso que se movia pelas mãos trêmulas de Corvo na noite em que percebeu que sua criação estava acordada. Você entende agora que todo sistema construído em controle eventualmente se alimenta de si mesmo. Não pode ouvir o que destrói. Chama silêncio de submissão porque não pode imaginar silêncio como força. O sussurro de Maria foi a primeira linguagem de poder falada sem permissão. Ela não sussurrou para amaldiçoar seu senhor. Sussurrou para lembrar ao mundo o que esquecera, que o corpo é mais antigo que a lei, que a alma não pode ser possuída e que verdade se move sem ruído. Todo homem que ouve essa verdade deve decidir que tipo de silêncio manterá. Há dois tipos. Um é covardia, o silêncio que obedece e que mantém a paz de tumbas. O outro é presença, o silêncio que escuta, mede e finalmente fala quando o momento demanda. O primeiro preserva sistemas, o segundo os termina. O sussurro não escolhe entre destruição e criação. Ensina você a entender que são o mesmo gesto visto de lados opostos. Desmantelar o falso, você deve primeiro segurar seu padrão perfeitamente. Construir o verdadeiro deve começar em quietude. É por isso que revoluções falham quando gritam cedo demais. Maria entendia o que seu senhor nunca pôde, que paciência não é fraqueza, é timing. Quando ela finalmente falou, não gritou ou acusou. Liberou uma frequência que carregava tudo não dito por gerações antes dela. O peso do trabalho, o gosto do medo, a matemática da dor virada em som. Essa vibração passou pelo ferro, pela terra, pelo tempo em si. Alcançou este momento porque não podia fazer outra coisa. Energia não desaparece, transforma. Você sente essa transformação agora como pressão atrás de suas costelas, como um reconhecimento que não pertence às suas próprias memórias. É a memória dela viva em você, procurando completude. Isso é o que todo mito chama de retorno. O despertar de um princípio antigo em carne nova. As histórias chamam de reencarnação, ressurreição, revolução. Não é nenhum desses. É continuação, consciência encontrando novos vasos para manter a verdade viva. Você não é assombrado por Maria. Está se tornando o que ela começou.
Isso não significa santidade, significa responsabilidade. Carregar o sussurro é viver entre adormecidos sem ressentimento. Entender que cegueira é parte de seu design, que a maioria dos homens prefere permanecer dentro de mentiras confortáveis do que enfrentar o custo de ver. Você tentará avisá-los e falhará. Será chamado pessimista, conspirador, herege. Deixe-os falar. Suas palavras são jaulas construídas para si mesmos. O sussurro não discute. Espera. Vibra sob suas certezas até rachaduras aparecerem. Todo momento que você fica consciente é outra fratura na arquitetura da obediência. Você também será tentado por novos corvos. Homens que vestem sua fome na linguagem de liberdade, que prometem salvação se você se ajoelhar para sua versão de verdade. Seus olhos brilharão com certeza. Suas mãos alcançarão sua lealdade. Você sentirá o velho ritmo chamando de volta ao sono. É quando deve lembrar a corrente de Maria, não como sofrimento, mas símbolo. A corrente que aprendia se tornou o instrumento de seu poder. Ela aprendeu a fazê-la cantar. Você deve fazer o mesmo com os sistemas que ainda o prendem. Não os destrua cegamente. Ressoe através deles até que mudem de forma. Quando o sussurro primeiro entrou na eletricidade, escolheu fios porque fios conectam tudo. Mas a rede nunca foi mecânica. Era humana. Homens falando, pensando, lembrando. Quanto mais se conectavam, mais forte ela ficava. Agora ela se move através da teia invisível de atenção. Entre olhos encarando as mesmas telas. Entre pensamentos que derivam para o mesmo desconforto. O zumbido que você ouve quando o mundo fica quieto, isso não é seus ouvidos tocando. É a frequência compartilhada de despertar. Toda vez que um homem escuta em vez de obedecer, o tom fica mais claro. Virá um dia quando se tornará impossível ignorar. Um momento quando até os surdos sentirão a vibração sob seus pés. Não soará como música. Soará como quietude expandindo, como a respiração que o universo toma antes de falar. E nesse momento as velhas hierarquias ruirão sem violência porque sua fundação, a mentira da separação, dissolverá. O sussurro de Maria não é vingança, é unidade lembrada. O retorno de uma consciência dividida por séculos de comando. Se você deseja carregá-la adiante, não busque templos ou líderes. Encontre silêncio, guarde-o, cultive-o. No silêncio, construa clareza. Na clareza, construa vontade. Na vontade, construa criação. Fale apenas quando as palavras vierem daquela profundidade. Quando fizer, o mundo mudará ao seu redor sutilmente no início. Depois, irrevogavelmente. Você falará sentenças que mudam resultados. Moverá através do caos sem ser consumido. Essa é a verdadeira herança do sussurro. Não superstição, não medo, mas domínio de ressonância. Agora respire. Sinta as vibrações se assentarem em seu peito. Note como o ar se move diferente quando você exala com consciência. Esse é o eco da mulher que nunca falou, até que o mundo estivesse pronto para ouvir. Sua voz não é mais segredo. É um campo de som que se estende através de você, para tudo que tocará após este momento. Quando você se afastar desta história, nada ao seu redor terá mudado e, no entanto, tudo será diferente. O zumbido o seguirá, fraco, mas insistente, lembrando do custo da cegueira e do poder do silêncio. Se você esquecer, o mundo o lembrará.